Em idos de março ou 15 de março, um grande romano chamado Júlio César foi assassinado quando foi esfaqueado cerca de 23 vezes. Muitas pessoas mais influentes em todo o mundo teriam um destino semelhante nos próximos anos. Aqueles que caíram nas mãos de um assassino ou assassinos incluem o grande Mahatma Gandhi, John F. Kennedy e o homem suspeito de matá-lo, Lee Harvey Oswald. Então você tem o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, algo culpado por começar a Primeira Guerra Mundial. O presidente Abraham Lincoln levou um tiro na cabeça, enquanto Martin Luther King Jr. também foi assassinado à maneira americana, morto com uma arma de fogo. Hoje vamos apresentar a você alguém que você talvez não tenha ouvido falar, mas deveria. Sua história é fascinante e sua morte é intrigante. Este homem, conhecido como Ramsés III, foi o segundo faraó da dinastia 20 no Egito e seu reinado durou de 1186 a 1155 a.C. Isso já faz muito tempo, mas se você quiser ver como era esse cara vagamente, você pode procurar imagens da múmia dele online. E você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre esses restos hoje em dia? Parece que o velho Ramsés teve sua garganta cortada. Mas vamos retroceder um pouco. Pelo que sabemos sobre o homem, ele era um bom, se não um grande líder. Durante seu tempo como faraó, o que era conhecido como o Novo Reino, ou Império Egípcio, estava chegando ao fim. Como os impérios sempre tendem a fazer, ele estava caminhando para o declínio. Depois que ele se foi, o problema realmente começou. Mas enquanto ele estava no comando, ele foi bem sucedido, tendo derrotado os exércitos líbios 2 vezes e reduzido os povos do mar. Essas pessoas não entraram no Egito, mas atacariam novamente. No final das contas, nosso herói hoje e seus exércitos lutaram contra eles 3 vezes. Como aponta um historiador, essas lutas foram um grande negócio. Ele escreve: deve-se enfatizar que as invasões não foram meramente operações militares, mas envolveram movimentos de grandes populações por terra e mar em busca de novas terras para se instalar. Digamos que Ramsés, tendo vencido um trio de invasões, provavelmente conquistou muitas pessoas. Como sabemos o que aconteceu mais de 3.000 anos atrás? Na verdade, não exatamente, mas os historiadores confiam parcialmente no que as inscrições dizem no templo mortuário de Medinet Habu de Ramsés III. Você também pode ouvir isso em algo chamado o Harris Papyrus. Quanto aos que alcançaram minha fronteira, sua semente não é. Seu coração e sua alma se acabaram para todo sempre. Quanto àqueles que avançavam juntos nos mares, a chama cheia estava na frente deles nas bocas do Nilo, enquanto uma paliçada de lanças os cercava na praia, prostrados na praia, mortos e transformados em montões de cabeças à cauda. Sim, ele estragou tudo. Ok, ele venceu batalhas, mas quando os impérios entram em declínio, sempre começa com muitos combates, geralmente apimentados com decadência e muitas decisões ruins. Também temos que levar em conta que algumas das pessoas que ele derrotou estavam instaladas nas proximidades, e isto poderia levar à formação de novos estados que levariam à queda do império. O Egito estava lutando em terra e no mar, e como você sabe, especialmente se você verificar nossos programas de defesa, ser constantemente uma nação bélica ou se defender significa gastar muito dinheiro. No passado, nenhum império sobreviveu a gastos excessivos ao lutar em muitas frentes. Essa turbulência econômica afetou as pessoas normais e elas tiveram que aturar a antiga forma de austeridade, que basicamente significava menos grãos. Quando as pessoas sofrem, quando parece que não há saída, geralmente um monte de outras pessoas poderosas se reúne e começa a pensar sobre como se livrar do líder que falha. É aqui que entra a nossa conspiração. Dizem que, durante muito tempo, ninguém realmente sabia como exatamente Ramsés havia sido assassinado. Foram encontrados documentos judiciais em papiro que realmente nos dizem que um golpe havia sido planejado. Isso é conhecido como conspiração do harém, porque as figuras-chave por trás do assassinato foram consideradas umas das segundas esposas de Ramsés e seus co-conspiradores, porque ela queria colocar seu filho Pentauer no comando. É assim que a história se passa. Era apenas uma noite normal no harém de Ramsés, mas mal ele sabia que uma de suas muitas esposas estava planejando tirá-lo do poder, assim como seu filho Ramsés IV, e dar poder ao filho dela. Antes disso, ela havia recrutado várias autoridades que dizem estar no plano, sem dúvida preocupadas com o estado do império. Porém, ela precisava de muita ajuda e até contratou funcionários da cozinha e outros criados para a ação. Dizem que o aliado mais importante nesse assassinato foi um chefe de despensa chamado Pebekamen. Veja bem, ninguém poderia andar direto para o harém.
Para entrar, PBKman precisou contratar alguns ajudantes e tudo parecia uma versão egípcia antiga do Ocean's 11. Mas, dado o tempo, os conspiradores também empregaram aqueles que foram capazes de usar magia negra para enfraquecer tanto o faraó quanto os guardas ao seu redor. Dizem que enquanto o assassinato real estava em andamento, alguém estava lançando feitiços e realizando encantamentos. Não podemos verificar se essa parte do processo de assassinato funcionou, mas com a ciência moderna, somos certamente céticos. Parece que o ataque foi bem sucedido, mas sempre houve uma sombra de mistério sobre como ele realmente morreu. Vamos dar um jeito nisso, mas podemos dizer que o assassinato funcionou. Também podemos acrescentar que Ramsés IV não foi abatido e isso causou problemas para a gangue de usurpadores assassinos. Em um documento chamado Papiro Judicial de Turim, está escrito que as pessoas foram julgadas e os nomes foram revelados. Dizem também que várias autoridades da trama foram chantageadas, mas isso não salvou todas elas. Esse documento diz que ao todo 27 homens e 6 mulheres foram condenados por alta traição e outros 5 por corrupção. Ele também fala que a maioria deles deveria ser morta, com o documento dizendo que o tribunal não os estava matando, mas suas ações os mataram. Não se sabe exatamente como eles foram mortos, mas nos dizem que vários deles tiraram suas próprias vidas. 3 deles também saíram levemente e foram apenas desfigurados. Outro recebeu um tapa antigo no pulso. O filho que seria rei Pentauer pode ter se matado. Ninguém sabe ao certo, mas alguns documentos parecem inferir que ele foi forçado a tirar a própria vida. O império estava uma bagunça, o faraó havia sido abatido, os outros atores principais haviam sido mortos ou talvez estivessem preocupados com o estado em que as coisas estavam. Esse foi o começo da grande descida que levou ao fim do império. Mas como Ramsés morreu? Ele realmente teve sua garganta cortada? A Live Science nos diz que há muito tempo os pesquisadores ponderam sobre a causa real da morte, com algumas pessoas dizendo que ele foi esfaqueado, cortado e ele morreu imediatamente, mas outras pessoas dizendo que ele foi ferido, mas durou mais 3 dias. Então, os cientistas pegaram a múmia, mas desta vez estavam armados com uma máquina de tomografia computadorizada e realizaram o que é conhecido como tomografia computadorizada. O corte grande e profundo em seu pescoço deve ter sido causado por uma faca afiada ou outra lâmina, disseram os cientistas. Eles acrescentaram que era uma ferida profunda e quem quer que tenha pego o pescoço de Ramsés cortou seus grandes vasos sanguíneos, bem como sua traqueia e esôfago. Eles concluíram que não havia como o grande faraó fazer muito depois disso, pois um corte tão cruel o teria matado quase que instantaneamente. Isso também teve outra surpresa. Eles encontraram um amuleto escondido em sua garganta. Isso havia sido ocultado por ataduras e ninguém nunca tinha visto isso antes. Provavelmente, os antigos embalsadores egípcios tentaram restaurar a ferida durante a mumificação, inserindo o amuleto e cobrindo o pescoço com um colar de grossas camadas de linho, escreveram os pesquisadores. O amuleto, sem dúvida, lhe daria boa sorte ao passar para o submundo, mas eles foram ainda mais longe e foram inspecionar uma múmia que acreditavam ser Pentauer. Essa múmia é conhecida como Homem Desconhecido E. Então, ele realmente se matou? Eles realmente não sabem, mas disseram que a análise genética os fez sentir bastante seguros de que tinham a múmia. Era o filho, e tudo o que eles puderam dizer sobre sua morte é que sua expressão totalmente distorcida provavelmente significa que ele morreu horrivelmente. Eles disseram que ele pode não ter se matado, afirmando que pode ter sido envenenado ou mesmo enterrado vivo. Pentauer também não recebeu um amuleto. Ele também recebeu uma pele de cabra. No Egito Antigo, isso era considerado uma coisa realmente suja e impura. Portanto, em termos modernos, era como se ele fosse enterrado com uma meia velha sarnenta ou uma escova de dentes usada. Eles provavelmente queriam que ele sofresse o máximo possível durante sua jornada eterna no submundo. Tudo isso parece um pouco sombrio, mas você acabou de ver a foto dessa múmia passando pela máquina de tomografia computadorizada. Falar sobre o velho mundo encontra o mundo moderno. Pensa-se que o grande líder tinha cerca de 62 anos quando morreu, o que é bastante difícil para alguém naquela época. O que talvez seja mais surpreendente é que Ramsés II, que reinou por 62 anos, viveu até a idade avançada de 91 ou 92 anos. Esse é o fim deste conto antigo.
O que você acha? Sabe alguma coisa que pode adicionar a esse episódio? Conte-nos nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você na próxima vez.